fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bom, Somendes. Excelente. Obrigado, viu? Alô, meu amigo. Por acerenar aí nossos corações, trazer essa paz, né? Para que possamos dar início aí ao nosso estudo da noite. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, muito boa noite a todos. Boa noite a todos, viu, pessoal? Então, ficamos felizes por estarmos mais uma vez reunidos, né? Somos da Casa de Fraternidade Irmão Miramês e aqui representados, né, pelo Sr. Mendes, por mim, pela Teca, que é a nossa irmã lá da casa, a Cristina, nossa coordenadora, que está presente também. Então, nosso tema de hoje, né, vou trazer para vocês aqui, Coragem da Fé, né, um estudo muito bacana, né, onde a Teca vai trazer para nós aí, em instantes, e nós vamos fazer a nossa prece para que possamos dar início, né? Então, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos em seu nome, para o aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, que possamos, Mestre amado Jesus, acender a nossa luz a todos os nossos irmãos necessitados, que possamos levar a paz, a alegria em seus corações, que possamos estar também auxiliando aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram em dificuldades, levando o lenitivo, levando a paz, levando o abraço do nosso Mestre amado Jesus. Agradecendo a toda a espiritualidade que está conosco nessa plataforma online, onde vamos ter início ao nosso estudo da noite, nos auxiliando a expositora, intuindo, trazendo os bons pensamentos, e possamos, Mestre amado, estarmos unidos em seu nome, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, convidamos, a nossa irmã, nossa companheira, Teca. Seja bem-vinda, Teca, mais uma vez. Muito bom estar com você. Boa noite a todos. Meus votos de muita paz a todos vocês. Agradecido, né, mais uma vez, a espiritualidade redentora que concedeu a mim a oportunidade de ter ouvidos tão atentos quanto os vossos, né, e a misericórdia e a fraternidade também para escutar a mim, que sou, como todos nós, né, aprendizes do Evangelho de Jesus.
essa tarefa era do Marcelino, né? Então, estou disfarçada de Marcelino hoje. Que por uma questão de imprevisto, ele não pôde estar. Eu só não sou muito boa com as perguntas, viu, Toninho? Você vai olhando aí para mim, se alguém perguntar alguma coisa, você responde. Pode ficar Então, tranquilo. vamos lá, né? O tema que nem foi dito, né? A coragem da fé. Nós vamos achar essa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 24, e tem 13 e 14, né? 13 na versão de Mateus e 14 na versão de Lucas, que diz assim, ó. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, e depois temos em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai, dos santos anjos. Na verdade, quando a gente se depara com esse capítulo, né, o título dele por si só já é um presente, né? Não ponhais a candeia sob alqueire, né? Traz muita reflexão, né? Muita abordagem da gente pensar, né? Assim, desse iluminar, né? Desse lumiar, desse alumiar, né? Que esse capítulo traz, que na verdade é o quê? Todo aquele conhecimento que a criatura adquire, ele não pode ser colocado em qualquer lugar, né? Ele tem que ser uma bússola de referência, né? Ele tem que ser um norte, né? Tem que ser a razão pela qual, muitas vezes, nós somos contemplados a professar a crença que temos, escolher as decisões, tomar as decisões que tomamos, né? E quando a gente vê aquele que confessar, né? Primeiro a gente começa a pensar várias coisas sobre esse verbo, né? Primeiro nos remete aos rituais católicos, né? Onde havia a confissão individual, a confissão comunitária, para que você só poderia comungar, né? Fazer parte do banquete da hóstia se você confessasse, né? O que é confessar? Né? Confessar nada mais é do que eu me abrir, do que o olhar que eu tenha sobre mim seja um olhar piedoso. Muito embora tenhamos todos falhas, erros, defeitos, né? A gente precisa confessar quem eu sou, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é filha de fulano e fulana, mas essa pessoa não é só isso, né? Essa pessoa é toda uma bagagem espiritual, é um ser encarnado, é um espírito vivendo uma experiência corporal, né? Trazendo aí uma bagagem ancestral, de quanto tempo? Não sei. É um espírito jovem? Não sei. É um espírito velho? Não sei. E todo mundo fica muito curioso para saber, né, disso, fica muito curioso em saber assim, quem que eu fui na última encarnação. Eu acho bom a gente não ter muito essa preocupação, né? Não sei se vocês conhecem o Júlio Carvalho, ele é de... Esqueci o nome da cidade, mas eu vou lembrar, de Minas. Ele que psicografa as cartas consoladoras para as mães que perderam seus filhos, né? Ibiá. Acho que é Ibiá mesmo. Não tenho muita certeza, não, mas se não for, depois eu lembro. E ele fala que quando alguém pergunta para ele se ele é médium, né, a pessoa corre atrás dele querendo informação do passado, né? Quem que eu fui, como que eu fui, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. Isso não é importante nesse momento. Para a gente ter essa coragem da fé, essa coragem de confessar a nossa fé, há uma lição muito linda no Vinha de Luz,
tem que olhar na cola, lição 51, chama Não Se Envergonhar, em que Emmanuel fala assim, ó, a vida de um homem é a sua própria confissão pública. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Então, todos os dias eu confesso a minha condição de espírita que sou. Espírita em processo educativo, espírita em processo de buscar ser esse homem integral que Joana de Ângeles nos propõe nas últimas obras, né, em que, segundo os relatos de Divaldo, né, essa necessidade de buscar o autoconhecimento, né, essa necessidade de saber, que nem um texto que o Toninho me enviou, de saber que eu estou no escuro, mas mesmo no escuro eu não estou totalmente no escuro. Eu posso confiar naquele escuro, eu posso compreender aquela escuridão, mas saber que aquilo ali, uma hora qualquer, vai acender uma luz, né? No final do túnel há de ter uma luz, né? Eu, quando tenho alguma dúvida, né? E eu tenho os colegas, meus amigos são os mais inteligentes que eu conheço no universo, né? Na Fraternidade Miramês, então tem um tanto. Eu tenho dúvida, eu ligo e falo assim, ó, alguém tem uma luz, uma vela ou uma lamparina para me ajudar, né? Porque, na verdade, esse lumiar, né? Essa candeia que alumia, essa candeia que nos faz considerar a fé é uma necessidade. Quem fala isso é Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. Vocês merecem ler a lição número 3, gente. Eu não sei se tem em PDF, porque eu tenho um problema sério. Eu sei que eu vou ter que me adaptar, né? Mas eu gosto de papel, eu gosto de pegar no livro, né? Ela começa falando assim, ó, a fé é uma necessidade espiritual da qual não pode o espírito humano prescindir. Da mesma forma que o corpo aure no ar e no pão os recursos de manutenção e preservação do patrimônio celular, o espírito necessita da fé que vitaliza e renova, dinamizando forças de difícil classificação que encorajam, tonificando a organização física e psíquica na tarefa valorosa de progredir. Então, se a gente tem necessidade de comer, de se alimentar, de beber água, de se vestir, do trabalho, que é a lei natural do ser, do progresso, a fé, então, ela é o quê? Ela é uma necessidade espiritual. Agora, como que eu vou encontrar essa fé? Por que muitas vezes a gente acha que a fé dos outros é melhor do que a nossa? Né? É muito comum, né? Chega a ser até engraçado, né? Antes da pandemia, porque hoje os passes são virtuais, né, Toninho? Antes da pandemia, entrava na cabine de passe. Ah, não, eu queria tomar passe com o fulano de tal, porque o passe dele é melhor. O passe dele é mais forte, mais revigorante. Não é a gente encarnado que dá o passe, são os espíritos. Por que a gente julga, então, de que a fé do outro é muito mais inabalável do que a nossa? Aonde que está essa possibilidade de achar que eu não tenho coragem da fé, eu sou covarde na fé, né? Eu gosto muito de lembrar, de fazer algumas associações para a gente poder aprender melhor. Quando a gente era criança, quer dizer, eu tenho 57 anos, né? Tinha um desenho animado que era o Bate-Fino, que ele era tipo um morcego, assim, ele tinha uma capa, e ele, quando estava em perigo, ele esticava essa capa, e os tiros que ele levava não atingiam ele. E ele falava assim, a minha couraça é de ferro. A nossa fé, ela não tem que ser uma couraça de ferro, mas ela tem que ser uma couraça de inteligência, de raciocínio lógico, de fé inabalável, de saber que o amor, ele sai, mesmo eu estando no escuro, ele faz eu sair da inércia.
É preciso que a gente compreenda que todos nós estamos aqui para o aprendizado. Uns padecem males grandiosos, físicos, vêm com uma doença física, ou vêm com um processo de adoecimento, ou no auge da vida é acometido de uma patologia, uma doença, uma síndrome rara, da qual a ciência ainda não descobriu a cura, ainda não se deparou com a possibilidade da cura, mas isso tudo faz parte do quê? De um planejamento reencarnatório. Nós não passamos por situações que não sejam necessárias. A fé, então, ela nos dá a condição de interpretar o que é o necessário. Tem um desenho animado, Timão e Pumba. Não sei se vocês gostam, vocês conhecem, né? Onde tem criança, a gente tem que assistir, né? Que ele canta lá, né? Do necessário, porque o extraordinário é demais. E nós, às vezes, buscamos muito mais o extraordinário do que o necessário, do que o essencial. No Pequeno Príncipe, né, quando o príncipe conversa lá com a raposa, ela fala para ele assim: o essencial é invisível aos olhos. Porque o essencial, ele parte do pressuposto de que eu sou um espírito imortal e que eu quero ser um ser integral. Para eu ser um ser integral, vamos às perguntinhas básicas. Estamos encarnados todos? Estamos encarnados. Estamos no endereço certo? Às vezes a gente tem dúvida, né? Às vezes a gente queria estar no endereço do vizinho. Não, mas a gente está no CEP certo, a gente nasceu com o pai certo, a mãe certa, né? A família certíssima, né? A profissão que a gente escolheu, ela veio de encontro ao planejamento reencarnatório. Os problemas de ordem emocional, física, psíquica, social, eles estão diretamente ligados ao nosso processo reencarnatório, mas também ligados com a coragem que a gente tem da fé. E aí me faz lembrar também um desenho animado que chama Coragem, o Cão Covarde. Ele é o cachorro mais covarde do universo, mas o nome dele é Coragem, né? E ele tem uma dona que cuida dele, mas a dona vive pedindo ajuda para ele, justamente ele que é o covarde, né? E aí a gente começa a perceber que como que é essa confissão? Quando Jesus fala assim, aquele que me confessar, eu vou confessar, eu vou marcar essa pessoa vai estar marcada, eu vou confessar, eu vou dizer a Deus, meu Pai, que essa pessoa tem fé. Essa pessoa sabe das coisas, essa pessoa tem condição. Só que a gente tem que ver que todos nós estamos ombreando, estamos caminhando lado a lado. E muitas vezes a gente é suporte emocional para as pessoas. Não adianta a gente achar de forma objetiva de que a gente não é adoecido, que a gente é saudável. A gente pode até estar com as taxas, né, dos exames clínicos bem e tal, outros nem tanto, né? Mas a gente traz mazelas de outras existências. Né? Essa coisa de querer os primeiros lugares, né? Essa questão desse ser integral, de enxergar no outro aquilo que eu quero que o outro enxergue em mim. Eu não tenho que querer aplauso das pessoas, mas eu também não estou no direito de vaiar a ninguém. Eu tenho que ser acolhimento, mas se eu não for acolhido, isso não significa movimento ou necessidade ou possibilidade que eu desista. Eu não fui acolhido pelo Wagner lá na fraternidade. Ele não estava disponível para ouvir o meu desabafo. Essa confissão, esse confessar a fé é individual.
né? Outro dia, conversando com o Marcelino, falando de umas questões diversas, assim, eu falei para ele assim, eu chamei Deus para conversar. Falei, Senhor, senta aqui, vamos nós dois conversar uma coisa. Muitas vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que conversar com a espiritualidade. Não é loucura isso, não. Conversar com a espiritualidade, abrindo um livro, abrindo o evangelho, olhar que nós somos humanos. Não não tem erro nem acerto, tem tentativa. A gente não vai brilhar sempre, a gente não vai acertar sempre, a gente vai errar, a gente vai ter caídas, a gente vai ter subidas, a gente vai ter momentos em que a gente vai estar bem, e momentos que a gente não vai estar tão bem assim. Só que a gente tem que aprender a ter compaixão. Não é ter dó da pessoa, não, porque dó eu tendo da pessoa, eu estou colocando a pessoa como incapaz. Como se ela não pudesse gerenciar essa fé que sustenta, essa fé que é iluminação, essa fé que é candeia, essa fé que há de iluminar aonde eu estiver. Porque quando Jesus coloca os discípulos 2 a 2 e faz com que eles levem o recado, o que ele está fazendo com os discípulos? Deixando eles no escuro? Deixando eles sem argumento? Jesus adverte o quê? Aonde vocês não forem bem recebidos, que as pessoas não queiram que vocês fiquem ali, sacode a poeira das sandálias e continua o caminho. Quando a gente é criança e que a gente cai, que a gente machuca, mãe é um trem bom demais. Não que pai não seja, né? A mãe vai lá e dá uma sopradinha assim, né? Não, já precisa pra você crescer. Quando você casar, passa, né? Só que tem uns ralados que não passa, né? A gente cresce, casa, separa, tem filho, não tem filho, e os ralados continuam lá, porque são coisas para a gente pensar, né? Todos nós temos qualidades, virtudes, e essa fé, que ela é a minha confissão pública, eu me confesso como uma pessoa imperfeita. Eu sou artífice, Kardec fala, eu sou artífice da minha construção, mas eu não sou espelho de ninguém. Eu não tenho que me espelhar na Cristina, no Marcelino, porque são realidades diferentes da minha. É a minha forma de estar aqui, né? E muitas vezes a gente esquece disso porque a gente é dependente, né? Emocional, às vezes a gente é dependente químico, né? E sair dessa dependência, tanto afetiva, emocional, como orgânica, as pessoas falam que é bobagem. Nossa, é só você colocar isso na sua cabeça, que você não pode mais fumar, que você não pode mais beber. Nossa, você rompeu o relacionamento, agora é só você seguir em frente. As pessoas não têm essa fé raciocinada de forma a permitir que eu faça o outro entender que aquilo ali é uma condição que vai passar. É uma condição de fé, de coragem, de atitude laborativa para o bem, mas que vai passar. Vai passar. Né? Não tem como ser diferente, né? Só que para isso a gente tem que ter algumas atitudes proativas. A gente tem que cooperar. Eu não tenho que cooperar com o Mendes, com o Marcos, com as outras pessoas que estão presentes aqui nesse momento. Eu tenho que cooperar com eles, sim, mas eu também tenho que ser colaborativo com a minha pessoa. Eu tenho que querer o meu bem-estar, a minha transformação. Aí a gente fica vendo que aí todos na casa se transformam e um permanece estacionado. É como se você reformasse uma casa inteira e ficasse um cômodo preso no passado. Jesus vem e nos coloca na condição de não ter vergonha da fé que a gente professa, né? De ter coragem mesmo, de auxiliar, de ter coragem mesmo
de perguntar, você precisa de alguma coisa? Às vezes a gente acha, lendo as obras de Emmanuel, né? A gente pensa que talvez a gente tivesse que ter condição de auxiliar materialmente. Às vezes a gente precisa fazer isso mesmo, porque as pessoas têm fome, né? Agora, tem gente que quer apenas ser ouvido. E onde que está a minha coragem de fé? Onde que está essa minha certeza, essa minha razão, essa minha fé raciocinada de que eu sei que isso vai passar? Aí nos remetemos lá ao poema da gratidão, quando Divaldo fala, né? Que eu tenho certeza que se não nesta vida, na outra vida, quando ele fala dos surdos, né, dos cegos, são momentos de transitoriedade. E a nossa fé, muitas vezes, ela é testada quando a gente passa por alguma dificuldade, por algum perrengue, por algum dissabor, perde o emprego, a morte de um filho, o divórcio, a descoberta realmente de que a gente é dependente emocional, ou que a gente tem outras codependências, ou que a gente tem outras tantas imperfeições, mas a gente, lamentavelmente, como diz o professor espírita Arlírio Cerqueira Filho, né, um dos seus livros, ele fala que a gente revira no nosso íntimo como quem revira uma lata de lixo. Mas nós não somos lixo, não, né? E quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, a gente vai mais uma vez entender que é o despertar da consciência. Quando Kardec pergunta lá, onde está escrito a lei de Deus? Aí os Espíritos respondem, na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser-lhe ela revelada? Ele a esquecerá e desprezará. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. A nossa consciência é o nosso aguilhão. É aonde a gente... É o nosso tribunal, né? Eu não sei se vocês já tiveram chance, né? De assistirem ou de participarem, né? Do tribunal do júri, né? Tribunal do júri é quando são crimes que alguém cometeu contra a vida de outra pessoa. Então, são escolhidas pessoas da população comum perante o juiz, o promotor e demais autoridades, para que aquele caso seja julgado. Geralmente são os crimes contra a vida, matar alguém, né? Que está escrito lá no Código Penal, no artigo 121. São pessoas as mais variadas que são escolhidas. E quando a gente é escolhido, eles sorteiam as pessoas para ver se o conselho de sentença, que é quem vai sentenciar, quem vai ajudar o juiz a sentenciar, se ele pode fazer parte. Então, é um sorteio mesmo. Você é sorteada para compor o conselho de sentença, você pode ser escolhido ou não, ou pode ser rejeitado. Aí, quando você é escolhido, aí você fica vendo o tamanho da sua responsabilidade. E quando você é rejeitado, você fala, ai, graças a Deus que eu não fui escolhido. Porque muitas vezes você depara com realidades das quais, fatalmente, você tomaria uma decisão adversa. Mas aquela pessoa, naquele momento, no calor das emoções, no dilema da sua fraqueza de fé, do seu momento de fragilidade, ela matou outra pessoa. Isso faz dela diferente de nós? A gente acha que faz. Só que não faz. Porque às vezes a gente aponta o dedo para as feridas alheias e esquece que as faltas que nós cometemos são muito mais gravosas no passado do que agora. Agora todas as pessoas olham para a gente, acham a gente ótima, a gente é muito legal, a gente é bacana pra caramba, mas a gente tem um histórico, né? A gente tem uma ficha corrida reencarnatória, né? E aí, quando a gente vai também no Livro dos Espíritos,
na questão 992, meu sonho de consumo é decorar, sabe, essas questões, mas eu não consigo, não. Aí outro dia eu descobri que não tem nada que decorar, não, que a gente tem que ler mesmo, e é assim que a gente aprende, né? 992. Ele fala assim, ó, que consequências produz o arrependimento no estado corporal? Fazer já na vida atual o espírito progrida se tiver tempo de reparar as suas faltas. Quando a consciência exproba-lhe e lhe mostra a imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Ó, que coisa maravilhosa! Isso é o quê? Isso é o recado de Kardec para nós, que nós podemos melhorar. A gente pode ser melhor, né? Mas só que a gente pode ser melhor todo dia, devagar e sempre. Não tem que ter pressa, não tem que ter afobamento, e que a gente esteja firme no nosso propósito, como nos diz Paulo, né? Como nos diz Paulo, né? Que é um dia por vez, um passo por vez, uma atitude por vez, que ninguém faz o caminho dos outros. E a gente vê lá no livro da Esperança, é um meu presentinho para vocês. Porque antes, quando eu falava presencial, eu colocava um post-it, né? Um checklist lá que eu colocava que era para a casa, né? No livro da Esperança, tem as lições 60 e 61 que fazem o convite de que a gente olhe para dentro de nós mesmos. Olhe para dentro de você. Quem é você? Né? Que tesouros você tem? Né? O que você pode dar? Quais são as suas habilidades? Mas a gente só foca na tal da fraqueza. A gente só olha para a nossa falta de coragem, a nossa falta de fé. De eu achar que Mendes tem mais fé que eu, que Toninho tem uma fé mais inabalável do que eu. Não. Estamos todos no mesmo barco. Né? Só que cada um em função diferente. Uns estão remando e os outros estão embaixo fazendo outras tarefas. Outros estão descansando para revezar com os que estão remando. Então, estamos todos, sem distinção alguma, no mesmo barco. E quem é o governador dessa nave, desse barco, dessa embarcação? É Jesus. E não tem como a gente fazer a nossa fé ser corajosa, ser virtuosa, dar frutos, se a gente não colocar ela em ação. Mas a gente tem que colocar em ação para os outros, não. Eu estava ouvindo uma moça falando sobre esse assunto, né? Aí ela falou que às vezes a gente se compara com, é igual uma horta, né? Você planta, tem coisa na horta que vai germinar rapidamente, né? O espinafre, por exemplo, você não tem que arrancar a raiz dele, né? Você arranca a folha, dá uma adubadinha nele lá, de repente ele nasce outras folhas. Mas a semente da cenoura, ela vai demorar. A couve, ela vai demorar. O brócolis vai demorar. Estou falando isso de experiência própria, porque eu achei que eu dava conta de fazer essas coisas, sabe? E aí o meu brócolis ficou parecendo um pé de couve daqueles gigantes, mas brócolis mesmo não dava. E aí eu estava numa audiência na Justiça Federal e numa entrevista, um depoimento de uma testemunha lá, ele falando que ele era trabalhador rural, eu falei, só não tem nenhum macete para me dar no final, assim, da audiência? Eu falei do meu brócolis, e minha filha, não vai dar nada, não, arranca tudo, joga fora, que esse brócolis seu aí tá com cara de couve.
Eu falei, mas eu não vou arrancar, ele está tão bonito, eu não vou arrancar. E no tempo certo, ele deu o brócolis. Entende que a gente também é no nosso tempo? Nosso tempo certo é o tempo em que a nossa fé vai se colocar tão adiante de mim, tão diante das minhas atitudes, que eu vou ser reconhecido pela fé que eu professo. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Não tem que ter vergonha, me envergonhar de falar que eu sou espírita, que eu sou umbandista, que eu sou shintoísta, budista, católico, que eu sou ateu, né? É uma frase que está repercutindo muito na internet, né? Para ser espírita tem que ser coragem, coragem da fé. Ser espírita não é para qualquer um, não, tem que ser forte. Né? O Raul Teixeira falando isso. Só que aí a gente tem que ver que a nossa consciência é onde está essa lei, onde está armazenada essa fé, onde está armazenado todas as vivências que a maioria de nós, espíritos reencarnados no Brasil, né, compromissados com o Evangelho, tivemos contato na fonte com o Mestre, né, e não estamos longe dele, que ele está onde? Na nossa consciência. E a gente tem esse despertar da consciência de fazer as transformações, de mudar, de parar de acumular coisas. Terminou de ler um livro, guarda o livro. Você vai ler de novo? Ah, mas se me der vontade de eu ler daqui a 2 anos. Aí você vai lá na biblioteca de Miramês, pega emprestado. Ah, não, deixa ele aqui, porque eu tenho um apego a esse livro. Nossa, esse livro eu não consigo de jeito nenhum desapegar. Eu estou falando de mim também, porque eu tenho uns livros que eu não consigo desapegar, não. Eu vou tentar. Alguns eu já consegui. Eu falei que eu era apegada, mas eu já consegui desapegar. Entende que isso tem a ver com o despertar da fé, com a coragem? Porque se essa obra está na minha casa guardada, ela podia estar circulando. Que nem esses varais solidários, em que a gente tem um monte de roupa pendurada lá, a pessoa passa e pega a roupa que ela quiser. Já viram isso? É desapego de alguém. Se tudo é emprestado, para que viver tão apegado? Tem que cuidar do corpo, que a fé é uma necessidade espiritual. Eu tenho que desenvolver. Porque na hora que vier a turbulência, na hora que vier a fase ruim, na hora que vier a doença, na hora que vier qualquer fatalidade, eu vou ser a casa construída sobre a rocha. O mar vai passar sobre mim, mas eu vou permanecer, né? E aí a gente começa a ver também que a boca, né, fala daquilo que o coração está cheio. Quantas vezes a gente vai conversar com alguém que a gente pergunta para a pessoa, como vai você? Muitos vão dizer assim, não, estou ótima, estou bem, graças a Deus, estou vivendo uma turbulência das mais variadas, que se for contar para nós, então a gente vai ficar assim, meu Deus do céu. E aí o outro vai queixar de uma coisa, de uma questão minúscula, uma coisa, né, mínima. E essa coragem da fé, isso é um ato de bravura da alma e não do corpo. É uma firmeza, é um posicionamento, é você afirmar-se. É você, se alguém virar para você, você não vai titubear. Qual a sua religião? Ah, eu sou tal. Né? Teve o casamento da minha irmã na igreja católica, porque minha família é católica. E aí um padre francês, que eu fiquei fã dele. Mas não deu para conversar, porque vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Aí ele saiu perguntando a religião das pessoas que estavam lá presentes. Aí tinham várias. Tinha presbiteriano, tinha evangélico, católico, né, normal, espírita. Aí eu levantei a mão e você, espírita. Aí ele olhou para mim e falou assim: ah, espírita, Allan Kardec? Falei, Allan Kardec, né? Então, a gente não tem que ter, a gente é diferenciado, se a gente for pensar,
Não sei se vocês conseguem fazer essa leitura de vocês, assim. Eu consigo fazer de mim, né? Que eu sou uma pessoa diferente depois que eu conheci o Espiritismo. O Espiritismo transformou parte da minha vida e está transformando todos os dias. Mas eu estou me permitindo ser transformada, entende? Quando o artista pega lá um pedaço de madeira, ele vai criar alguma coisa. Mas a madeira tem que se colocar disponível. Disponível para o necessário. E aí eu fiquei pensando no paralelo, sabe? Desse capítulo 24 com o capítulo 19, né? Que a fé transporta montanhas. Quando Jesus fala lá, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Eu estou olhando se é isso mesmo, é isso mesmo. Ele fala, a fé transporta montanhas, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquele monte, sai daqui e vai para lá. Mas não é fisicamente, não. O monte é o obstáculo, é o problema, é o dilema. Prestar atenção em você, se autoconhecer. A Nete Guimarães, numa palestra dela outro dia, falando sobre o autoconhecimento, né? Que ela falou assim, que quando a gente vai nessa vibe aí de autoconhecimento, a gente acha que a gente vai ficar iluminado, né? Que nem aqueles filósofos lá da época da Revolução Francesa, né? Que achavam que ia transformar, tudo ia ficar iluminado em volta deles, né? Não. A gente vai lidar com o nosso lado obscuro, o nosso lado negro da força, aonde a gente tem dificuldade. E muitas vezes na jornada a gente vai encontrar pessoas que vão nos dar a mão e outros vão nos dar pedradas, né? Mas também lembrando a sabedoria popular que ninguém joga pedra em frutos verdes. Você é bobo, menino? Você está lá Como é que chama aquela avenida ali da área hospitalar? Onde tem o Hospital das Clínicas? Alfredo Balena? Esqueci o nome da avenida, cadê o Mendes para me lembrar? Onde O tem o Mendes, Hospital da... Hã? o Mendes vai saber. O Mendes vai saber, né? Cadê ele que não está aí para falar? É Alfredo Balena, sim. Ah, então acertei. Tem um tanto de pé de manga, gente. Aí um dia, antes da pandemia, porque agora a gente tem que ficar, né? Eu estava passando lá perto e vi a galera morador de rua desenvolver uma técnica milenar, né, Toninho, de 1000 anos. Pegaram um cabo de madeira, enrolaram um suporte de uma garrafa PET e subiram e ia cutucando as mangas maduras, porque se elas caíssem no pé, elas iam estourar, não ia. Se elas caíssem, elas iam estourar e não ia ficar boa para comer. E eu adoro, gente, manga. Nossa. Aí quando eu vi o cara fazendo isso, eu olhei com aquela vontade, assim, Aí ele olhou para mim, ô moço, você aceita? Eu falei, aceito. Aí passei na roupa, assim, aí o outro menino falou assim, nossa, ela é igual a gente, você não vai lavar, não? Eu falei, não, vou nada. E fui comendo a manga, né? Cheguei na onde que eu tinha que ir, no escritório, com a mão toda suja, e a pessoa, onde você estava? Eu falei, comendo manga na rua com os meninos ali, né? Então, a gente perde essas oportunidades da simplicidade, entende? Que Deus mora em todas as coisas. A fé mora em todas as coisas, mas ela mora nas coisas pequenas, nas miudezas. E já para ir caminhando para encerrar, senão daqui a pouco não sobra tempo para mais nada. Nesse presente que eu falei que eu estava dando para vocês, no livro Lampadário Espírita, na psicografia do Divaldo, pelo Espírito da Joana, a lição 3, né? Ele fala umas coisas lá, assim, das pessoas que não desistiram. Porque tem hora que dá vontade da gente desistir, não dá? Dá vontade de a gente meter o pé no balde, quando a gente acha que que Deus está testando a gente, que a gente está sendo punido,
que a gente está sendo perseguido, ou que a nossa fé não é tão inabalável assim, que tudo de ruim está acontecendo comigo. Meu pão cai só com a manteiga para baixo, mas é a lei da física, né? O pão vai cair com a manteiga para baixo mesmo, né? E ninguém, quando Jesus fala, né? Na sabedoria da fala dele, né? Que ele não escolheu os melhores, né? Quando ele escolhe Pedro, Pedro nega Jesus. Que coragem que era essa que Pedro tinha? Né? Na primeira circunstância, eu quero saber, não, estou cascando fora, estou indo embora. Judas o trai, e Jesus vai lá e resgata ele de onde? Do Vale dos Suicidas. Acha que Jesus escolheu os discípulos bonitinho, perfeitinho, que não tinha problema nenhum? Primeiro, ele foi inteligente, né? Ele não escolheu nenhuma mulher, né? Mas também era preconceito da época, porque as mulheres também não seriam escolhidas, né? É preciso que a gente compreenda a força, não só a força física, tá, gente? Do universo masculino. A força do conhecimento masculino, ela tem que ser colocada em prática, porque eu fui fazer um passeio, eu com minhas trilhas, né, Toninho? As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de sol, de trilha, de pedra, e perdi. Não sabia voltar, não. E aí tinha um rapaz, ele falou assim, Teca, é simples, é só você dar meia volta para a direita e descer aquele lugar ali que você vai sair lá. Falei, nossa, nunca. Nós vamos andar mais 10 quilômetros e não vai chegar. Dito e feito. A gente desceu, deu a volta, andou e chegou. Ele falou, falei, como é que você sabe? Eu observei as árvores que estavam no caminho. E eu não, toda lá, né? Querendo ver o sol, querendo ver o mar, as pedras, não sei o quê. Prestei atenção em nada. Mas não é que a mulher é voada, mas é que o homem tem um raciocínio prático, muitas vezes melhor do que a mulher. Mas tem mulher também que tem raciocínio prático e lógico, né? Por isso que a gente não pode desprezar as diferenças, né? Quando a gente vai na história, a gente vê lá o Colombo, né? Descobriu a América. Será que ele acordou de manhã, tomou café, falou assim: ah, não tô fazendo nada hoje mesmo, vou ali descobrir a América? Vai ser facinho para mim. Não, vai ser filé, vou meia hora de embarcação, eu já vou chegar lá. Foi assim? Não foi. O Damião de Welster, eu não sei se a pronúncia certa é essa, né? Ele foi um sacerdote belga. Nesse Lampadário Espírita cita ele. Ele foi um sacerdote belga que saiu, né, da Bélgica e foi parar, sabe aonde? No Havaí, para falar do Evangelho de Jesus. E com isso ele criou a Ordem do Sagrado Coração de Jesus e Maria. A senhora Florence de Nightingale, na época da Guerra da Crimeia, ela, com seus conhecimentos de enfermagem que ela tinha, ela começou a tornar a enfermagem mais humanizada, humanitária. E ela começa, então, a cuidar dos soldados que ficavam feridos na Guerra da Crimeia, e ela foi conhecida como a Dama da Lamparina. Sabe por quê? Porque todas as noites, com a lamparina acesa, ela ia olhar os soldados, os pacientes que estavam doentes. Será que ela não tinha outra coisa, né, para fazer? Né? Ela foi tomada de um sentimento fraternal quando ela se oferece para ir para a Guerra da Crimeia. Alexandre Wersin também, ele tinha uma vida super confortável, de família nobre, médico, tinha tudo, toda folga a seu redor. Ele resolve sair do seu lugar de conforto e vai pesquisar. E a ele é atribuído a descoberta do bacilo da tuberculose, da cólera e da difteria. Imagina se esse cara tivesse esbarrado no primeiro obstáculo. Tudo bem que a espiritualidade deu a mão, o pé e o empurrão, né? Porque senão ele tinha desistido.
Agora, será que foi fácil para ele passar por tudo isso? Dennis Papin, ele estava num jantar e ele olhou uma panela, tipo uma panela de pressão, e nessa panela saiu uma fumaça. Ele começou a ter uma ideia, olhando aquilo ali, começou a ter uma ideia, e ele tinha um barco, ele falou assim, bom, se conseguir fazer essa fumaça se concentrar, esse vapor se concentrar, eu acho que é possível fazer um barco a vapor. Aí todo mundo riu da cara dele, falou, você é louco. O barco dele foi destruído e ele não desistiu do seu objetivo e ele consegue depois fazer a máquina a vapor. Né? Maria, Mãe Santíssima, não falar só dos homens não, né? Porque eu também tenho que puxar a brasa para minha sardinha ou a sardinha para minha brasa. Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, ou como nos fala Chico Xavier, né? Maria, Mãe Amantíssima. Quem lê o livro Maria de Nazaré, né? Da psicografia do nosso queridão, né? Vai ver que ela era uma mulher diferenciada. Desde a infância, ela foi preparada. Ela tinha as conversas com os homens mais inteligentes do lugar. Ela foi preparada. Ela sabia que ela tinha essa tarefa de trazer Jesus. Se um de nós, ou uma de nós, fosse atribuída essa condição, falasse, ó, negócio é o seguinte, Cristina, Jesus vai reencarnar aí na sua casa, mas ele vai ser crucificado, tá bom? Não, vai passar por isso? Não quero, né? Ela sabia e ela o recebeu e esteve com ele a todo momento. Né? A Madre Teresa de Calcutá. Será que era fácil ser freira na condição dela? Será que ela não enfrentou nenhum obstáculo cuidando de leproso lá na Índia, cuidando daquele povo pobre, paupérrimo, humilde, aquele povo sem teto, com fome? Será que ninguém nunca riu da cara dela? Tem uma ocasião em que o Papa, ouvindo falar muito dela, falou que queria conhecer a irmã. Aí ela, não, então você marca aí a audiência, porque tinha que marcar, né, a audiência. Aí comprou passagem aérea, tá ela indo para o aeroporto lá na Índia visitar o Papa, né? Aí no caminho, ela deparou com um homem todo estrupiado, machucado, ferido. Ela fez o transporte que ela usava parar, falou, não, ajudar, e pegou o moço, viu que o moço estava ferido, e não, vão cuidar. Levou o homem para aquele lugar e está cuidando, e está cuidando. 3 dias depois, o assessor lá do Papa liga para ela, a senhora esqueceu que a senhora tinha um compromisso com o representante de Cristo na Terra? Ô, menino, você sabe que eu esqueci? Mas é porque eu estava atendendo o Cristo na Terra. E por isso que eu não fui. Né? A gente tem aí a Joana de Cruz, a nossa Joana de Ângeles. Né? A gente tem a mulher hemorroísta, que anos e anos, com o fluxo sanguíneo ininterrupto, ela construía toalhas, as mais alvas, até que um dia ela toca Jesus e ela é curada. E Jesus fala, de mim saiu virtude. A viúva, na frente do gasofilácio, que oferta a moeda e que Jesus fala que ela ofertou muito mais do que todos aqueles outros que ali depositavam as moedas. O sonho dela era ter com Jesus. E ela o conhece. E na mesma noite que ela o conhece, ela desencarna. A gente tem a Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho era da baderna. Santo Agostinho era da cachaça, era alcoólatra, era dependente químico, né? Uma droga lícita. E ela orou tanto a Deus pedindo para que ele encontrasse o caminho do bem. Né? E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na fala dele, ele fala assim: combati o bom combate.
e outra vez regresso a enfrentar outras batalhas. Né? A gente tem a coragem da fé da mulher no poço da Samaria. Meu pai esteve doente uns dias e eu fiquei com ele, né? Ele ficou na casa da minha irmã e se recuperando de uma sequela de Covid, e a gente rezava o evangelho todo dia. Não o evangelho segundo o Espiritismo, o evangelho. E num dia saiu essa lição para nós. Eu fiquei apaixonada com essa lição, porque Jesus fala para a mulher tudo que era a vida dela. Ele descreve a vida dela. E ainda assim, ele vira para ela e fala assim: eu tenho sede, me dá água. Ela, mas para mim que você vai pedir água? Eu que sou uma pecadora, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Ele falou assim: eu quero beber dessa água porque eu estou com sede, mas a verdadeira sede vai ser saciada quando você conhecer as verdades que eu venho trazer. Né? Jó. O cara não sofreu, não, né? Tá igual Alcione, ou Alcione, alguns falam Alcione no romance Renúncia, né? Eu nunca chorei tanto numa obra espírita, né? Que eu ficava imaginando assim, não, agora vai engrenar, agora vai ficar tudo bem com ela, aí eu dando spoiler, vai ficar tudo bem com ela, aí acontece um negócio, fica tudo mal. Volta tudo lá embaixo. Né? Com o Jó, a mesma coisa. E o filho pródigo? Que ele sai da prodigalidade e fala: não quero mais saber do Senhor como meu pai, quero viver a vida, me deixa. Depois ele volta para a casa do pai. E para encerrar, eu tive que recorrer a uma amiga minha evangélica, que eu não. É uma lição que está em Marcos, fica para casa, estou encerrando. A cura da filha de uma sírio-fenícia. Está em Marcos, capítulo 7, versículo de 24 a 30. Saindo dali, foi ao território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Mas não conseguiu permanecer oculto. Jesus conseguir permanecer oculto era difícil, né? Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele, veio e atirou aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de nascimento. E ele rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirarem aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: é verdade, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. E ele disse-lhe: pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa, encontrou a criança atirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. Então, Jesus fala dos diferentes, dos imperfeitos, dos cachorrinhos, né? Daqueles que ainda comem as migalhas porque não se dão conta do banquete. A minha colaboração primorosa na noite é essa. Gratidão por emprestarem esses ouvidos sacrossantos para me aturarem. Hoje não teve interrupção de gato, nem ninguém me chamando, graças a Deus, que nem foi da outra vez, né? Se alguém tiver alguma pergunta, o Toninho tá aí que sabe evangelho demais. Que bom Eu que você agradeço. lembrou da pergunta, viu? Porque você falando de Marco, eu tenho uma pergunta do Marcos, né? Ah, E a pergunta é a seguinte: se a fé é uma necessidade espiritual, como você colocou lá no início, né? Que ele também concorda, eu também acredito, que seja, como explicar os que se dizem ateus? pois é, na verdade, me fez excelente pergunta. Me fez lembrar uma fala do Divaldo, né? Que é preferível um ateu convicto do que um espírita
que não faz a prática. O ateu, na verdade, ele diz que não acredita, mas ele tem um exercício, pelo menos os que eu conheço, né? Eles fazem tanto auxílio fraterno que eu fico impressionada de ver. Tem um amigo meu que é ateu há uns 20 anos e ele ajuda um abrigo de crianças que nascem com má formação, né? E tudo. E ele acha que existe uma força que rege o universo. Para ele é isso. E aí eu pergunto assim, mas e a sua fé? Ele, que fé? Eu não tenho crença. Eu falei, mas e por que você faz as coisas que você faz? Ele fala, porque eu preciso ajudar os outros. Tem pessoas que não têm nada. A minha família, as pessoas estão bem e os de fora não estão. Então é difícil explicar essa questão do ateu, né? Ele é ateu graças a Deus, né? Mas que ele tem uma crença dentro dele, sim, certamente tem, né? Não tem como a gente explicar muito assim, né, Marcos? Assim, ela é um nutriente necessário, mas para ele não ter esse nutriente não faz dele uma pessoa diferente, não, que ele continua na prática do bem, da evolução. Inclusive, ele não come carne, não come nada. Ele não é, eu falei com ele que ele não é nem vegano, que ele faz fotossíntese, porque não come ovo, não bebe leite, nada. Ele, entendeu? Não sei se eu consegui responder, mas para mim também é uma incógnita, né? Essa questão. Muito obrigado, viu, Teca? E a Cristina levantou a mão. Pois não, Cristina? É para trazer uma colaboração com relação a essa questão do ateu, que é o seguinte: imagina você, sem crítica à religião de ninguém, né? Mas analisando os fatos, para que a gente possa compreender. Imagine que você foi uma pessoa evangélica fervorosa. Então, foi ensinado para você que quando você desencarnasse, morresse, você ficaria dormindo, aguardando o juízo final. E você acredita fielmente nisso. Ou imagine que você é, por exemplo, uma pessoa católica, e a gente poderia citar várias outras religiões, mas nós vamos citar só esses dois exemplos para a nossa compreensão. E aí você foi ensinado, né, que de acordo com as suas confissões dos pecados e as absolvições, e que de acordo também com as contribuições que você deu, para você ter um pedacinho lá no céu, então você acredita que vai encontrar isto, porque a sua fé era fervorosa e é isso que você espera. E aí você desencarna. E você dá de frente com uma realidade completamente diferente, porque o que você vai encontrar? O resultado das suas obras, que na maioria das vezes não são muito boas, né? Então, a sua decepção com a fé é tão grande, e aquilo marca de tal forma o seu psiquismo, que quando você volta à encarnação, você volta com essa incapacidade de acreditar nas religiões. Então, os casos de ateísmo estão muito ligados, né, a esses fatos. E é claro, a gente tem os casos, igual Kardec coloca lá, né, os rebeldes, né, os muito orgulhosos, os que acham que a inteligência deles é maior que tudo, né? Mas, na maioria dos casos, é decepção com religiões em vidas anteriores. Tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho. Obrigada, viu, Teca? Gostei muito de sua palestra. Eu que agradeço, gente. Mas Bom, alguém tem alguma pergunta? Eram 10, mas como nós não temos tempo, vamos ficar só nessa, viu, Teca? Ah, tá bom. Depois é bom que depois responde, né? Depois eu te Foi mando muito bom. no chat aí. Obrigado, viu, Teca? Obrigada, gente. Gratidão. Tom Mendes, convidar o senhor aí para trazer uma música para nós e depois a prece final, pode ser? Ô, Mendes, canta aquela. Eu sei que tu me sondas, é isso que fala? Que eu acho essa música. Ela tem um cunho evangélico, mas presta atenção na letra. Outra vez eu peço para ele, fala, canta aquela música para mim, Mendes. Tá certo. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto,
conhece meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei também que ali te encontro. Se no abismo está minha alma, sei também que ali me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui todos reunidos, ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo o seu evangelho. Agradecemos ao irmão Miramês pela oportunidade também que nos deu de estarmos nessa fraternidade, todos reunidos, e que Jesus possa alcançar cada um dos corações aqui presentes com as suas bênçãos, com a sua paz, a sua harmonia, que as águas colocadas sejam fluidificadas e que cada lar aqui representado fique em paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Somente. Obrigada, gente. Boa noite. Então, antes de nos despedir, eu tenho um convite para todos. Boa noite a todos. Tá? Dia 27, quarta-feira agora, o tema será A Árvore Boa dá Bons Frutos. Aguardo todos vocês, viu?